Exato, Lívia. E sobre esse ponto, inclusive, das empresas, é até interessante observar que uma das pessoas, a única mulher, inclusive, alvo dessa operação, chamada Ana, ela que está agora com tornozeleira eletrônica por decisão do ministro, do ministro André Mendonça, ela está lá porque ela era responsável pelos pagamentos realizados por uma das empresas de Daniel Burcaro, chamada Super Empreendimentos, que foi, inclusive, por meio dessa empresa que Daniel Borcaro comprou uma casa aqui em Brasília, uma casa que custava muito dinheiro e que foi por meio desse, acho que se não me engano, mais de 30 milhões de reais, e que era nessa casa que ele fazia o seu lobby aqui em Brasília, recebendo autoridades, políticos, para a realização desses converscotes aqui em Brasília, ampliando a sua lista de contatos na cúpula do poder aqui em Brasília. E essa decisão de hoje mostra, portanto, que essa empresa também era utilizada para fazer repasses desses pagamentos diversos dentro dessa suposta organização criminosa, que agora é investigada, nesse contexto dessa rede de empresas, de CNPJs, que Daniel Vorcari e seus aliados mantinham. Agora, só uma coisa que é interessante de contexto, para a gente observar como devem ser os próximos passos dessa investigação. A Polícia Federal enviou o pedido de prisão preventiva na semana passada ao gabinete do ministro André Mendonça. E na última sexta-feira, o ministro enviou, portanto, esses autos à PGR para manifestação do procurador-geral Paulo Gonet, para ver se ele seria favorável ou não àqueles pedidos que foram feitos pela Polícia Federal. O prazo era de 72 horas, se esgotou na segunda-feira, pouco depois das 8 da noite de segunda-feira, e ainda ontem o ministro André Mendonça deu a decisão favorável, portanto, a essas prisões e buscas e apreensões. Não é comum que a Polícia Federal consiga realizar uma operação tão grande em 2 estados, com quase 20 mandados ao todo, 4 de prisão, 15 de busca e apreensão, com uma organização tão rápida. Se a decisão saiu ontem, por volta do início da tarde, para que a operação fosse realizada hoje de manhã, foi necessária uma organização muito grande, muito rápida, diante dessa urgência que foi colocada pelo ministro André Mendonça, reconhecendo as informações que foram colocadas pela Polícia Federal nessa representação. Então, esse é um dos destaques, a velocidade como essa operação foi organizada, solicitada, autorizada e efetivamente teve os mandados cumpridos. Isso é algo que não é tão comum, essa velocidade de uma operação ser cumprida já no dia seguinte. A gente lembra, inclusive, que o ministro Dias Toffoli, quando era relator desse caso do Banco Master, ele soltou uma nota numa decisão, fazendo críticas à Polícia Federal por ter, na visão de Dias Toffoli, demorado a cumprir outros mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, portanto, em janeiro, e que eram resultado, portanto, da segunda fase da Operação Compliance Zero, que foi quando o Fabiano Zettel foi preso pela primeira vez. Ele ficou preso somente algumas horas quando ele tentava embarcar para Dubai. O ministro Dias Toffoli, naquela ocasião, disse que a Polícia Federal pediu até explicações para a Polícia Federal, achando que poderia haver algum tipo de dificuldade que a Polícia Federal estaria tentando criar para o andamento das investigações, já que ela não tinha cumprido as buscas e apreensões no prazo determinado. Agora a gente vê um cenário completamente diferente, do ministro André Mendonça dando muita celeridade para a análise desse pedido e logo depois a Polícia Federal dando muita celeridade para o cumprimento desses mandados. E um outro destaque que eu acho importante só a gente observar para as próximas semanas, para os próximos dias, é que com o celular de Daniel Vorcaro tendo as senhas quebradas pela Polícia Federal, o celular de Fabiano Zettel também, e agora essa primeira operação com base somente nos celulares dos investigados, o que é possível esperar é o envio de vários outros relatórios de investigação nesse próximo prazo curto que a Polícia Federal tem para fazer essa investigação, relativa a outras frentes de investigação. Se antes a investigação focava somente as negociações do Banco Master com o BRB, vários outros desdobramentos já foram possíveis ser feitos com base na investigação para e passo ali da Polícia Federal, de quebras de sigilo, de uma análise minuciosa dos documentos que foram enviados pelo Banco Central, pela CVM, diversas outras frentes. Mas agora, com o celular dos investigados
tendo sido quebrados, agora é possível esperar novas informações sobre o ambiente político e outras esferas de poder de Daniel Vorcaro, que já se tinha muita expectativa de que fosse descoberto, mas que com o celular quebrado, a expectativa é de que a investigação realmente consiga avançar diante desses aspectos.